Shalom a todos. Estamos aqui mais um dia, graças ao Criador, no canal aqui Palavra da Vida, para trazer mais uma mensagem das Escrituras Sagradas, né? Hoje é dia 1 de fevereiro de 2021, são 7 horas e 19 minutos, tá ok? Esse é um compromisso que eu tenho com o Eterno, com o Criador, de todos os dias, trazer uma mensagem, tá ok? Não de mim, mas daquilo que está escrito. Não para agradar ninguém, mas para agradar o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Olha que maravilha! Aqui é assim, ó, os pássaros cantando, a natureza presente, né? Isso mostra que o Criador ele se faz presente em tudo que nós enxergamos, né, na natureza e etc. Bom, hoje nós vamos ler aqui, meus amados irmãos, Yahi. Um abraço a todos os Yahi do Brasil e do mundo. Inclusive até um abraço especial para um irmão nosso, que é o Valdecir, que está lá na Irlanda, que acompanha também o nosso canal e é uma pessoa também que tem muita fé no Criador e segue os mandamentos do Eterno, tá ok? Hoje nós vamos ler aqui 1 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 inteiro, né? Que ele vai do versículo 1 até o versículo 15, tá ok? Então nós vamos ler, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar juntamente aí, tá bom? Vamos lá. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante do Criador, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o Criador quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e que ele se salve. Quer dizer que se ele não conhecer a verdade, ele não irá o quê? Se salvar, certo? É o que está escrito aqui. Porque há um só Criador e um só mediador entre o Messias e o homem, entre o Criador e o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade no Messias, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Que do mesmo modo, preste bem atenção, as mulheres agora, que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Sabe o que é se ataviar? Se vestir. Ataviar é se vestir. Olha o que essa escritura fala aqui, e é Novo Testamento, tá? Não tá lá atrás não, tá aqui na frente. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se vistam em traje honesto, ou seja, não pode se vestir de maneira indecente, certo? Com pudor, né? Sem ficar mostrando as partes. E modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém
a mulheres que fazem profissão de servir o Criador com boas obras, certo? A mulher, olha só o que diz aqui, o que o apóstolo diz aqui nessa carta aqui de Timóteo. A mulher aprenda em silêncio. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, certo? A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, ou seja, não pode ter mulher pastora, isso aí, mulher ensinar o homem, não existe isso aí. Quem tem que ensinar, o homem está acima da mulher, como diz aqui nas escrituras. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque o que a gente mais vê hoje é as mulheres mandando nos homens, né? E os homens não têm mais autoridade e está indo na contramão aqui com as escrituras. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, aqui essa condição para com que a mulher seja salva. Olha o que diz aqui. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, a mulher se salvará dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ou seja, o que essa mensagem traz? Que a mulher ela tem que obedecer o seu marido, o marido está acima da mulher, e ela, qual que é a ordenança para ela? Dar luz a filhos, certo? Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, e se permanecer com modéstia na fé e na caridade, certo? Então essa é a condição para com que as mulheres que servem ao Criador, tá? Eu não estou falando de qualquer mulher. Se você não quer obedecer, isso é entre você e o Criador. Quem escreveu as escrituras não fui eu, foi o próprio Eterno, a palavra dele dada aos seus apóstolos, né? Porque todo mundo crê no Criador, mas ninguém quer obedecer. Quando fala de uma palavra dessas, mulheres falam assim, não, mas isso aqui foi escrito pela mão do homem. Quer dizer, o mesmo Criador, o mesmo Eterno que você crê também através de uma escrita que foi permitida através dos profetas do Criador, que também foi escrito pela mão do homem, certo? Então, se você é uma mulher sábia, que a Escritura fala que a mulher sábia, ela edifica, né, a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Então, se você é uma mulher sábia, se você é uma mulher do Criador, você vai, é claro, obedecer ao seu marido, obedecer os mandamentos do Criador, para que a sua família seja uma família abençoada. E qual a função da mulher? Ela dá a luz, tem os filhos, cuida da família, ensina os filhos em casa, educa os filhos em casa. E o marido, obviamente, é o cabeça da casa, né, tomando as decisões maiores, tomando toda a responsabilidade pela família, né? Se você pegar hoje, por exemplo, você vai perceber que existem mais mulheres no mercado de trabalho do que homens. Você para de manhã num ponto de ônibus, tem 10 mulheres lá e um homem. O que está acontecendo? As mulheres estão entrando, tomando o lugar dos homens na sociedade. Isso não deveria acontecer porque os homens que deveriam trabalhar e levar o seu sustento para dentro de suas casas, tá ok? É isso que a Escritura Sagrada diz, não sou eu que digo. E seguindo mais aqui algumas outras referências que eu peguei, nós podemos ler aqui. Vamos começar lendo
o livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Aqui, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Criador. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Messias, o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeita a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também o Messias amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá ok? Então é uma mensagem bem clara, também falando aqui a mensagem às mulheres, e aqui Efésios, e seguindo, nós podemos ler aqui em 1 Coríntios, tá? Você pode abrir suas Bíblias aí, 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 34, 14, 34. Tá ok? Vamos lá. 14:34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Depois tem que ler e entender onde essas igrejas aqui, naquela época. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordenei na lei. Ordena a lei, certo? Então, a ordenança ela é tanto no velho mandamento como também no novo mandamento. Você, mulher, pode pegar as escrituras e ler de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que as mulheres não têm autorização de ensinar, não têm autorização de pregar. As mulheres têm que estarem sujeitas aos seus maridos, tá ok? Como os maridos, obviamente, têm que respeitar as suas esposas, isso é óbvio, mas ela sabendo que o homem, o marido, é o cabeça da casa, tá ok? É dessa forma que essa escritura menciona. Por isso que hoje existem tantas dissensões entre casais, né? E divisões, por causa que a ordem das coisas não estão corretas. As mulheres hoje querem ir na contramão, ir contra as escrituras, ir contra o Criador, ir contra os seus maridos, e consequentemente isso daí acaba destruindo milhares e milhares de famílias, né? Podemos ler também aqui em 1 Coríntios, continuando no livro de Coríntios, você pode continuar lendo na sua Bíblia, 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 9, que diz o quê? 1 Coríntios, vamos lá, Gálatas, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 9, que diz: porque também, olha só, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Ou seja, a mulher foi criada por causa do homem e não o homem foi criado por causa da mulher, certo? Então existe até essa guerra entre esse feminismo né? Feminismo, e dizem que o homem é machista, a mulher é feminista, enfim. Mas isso aqui é uma ordenança do Criador. Nós temos que entender a ordem das coisas. Da mesma forma que os homens estão acima na cadeia alimentar, as mulheres têm que entender que os seus maridos são o cabeça da casa. O marido, não que o marido tem que ter uma escrava, nada disso.
mas o marido, ele tem que ter a posição de homem para ele poder decidir todas as, a, todas as, todas as coisas de dentro de um lar, todas as decisões que podem afetar sua família, que podem de maneira tanto fazer crescer como fazer diminuir, né? Como até o Criador falou lá na frente com Abraão, que era para com que ele saísse do meio da sua parentela, né? E a sua esposa assim o acompanhou, né? Isso aí você já vê que ali ela obedece o marido e o segue. E hoje em dia dificilmente uma mulher vai querer sair de perto da casa da mãe, de perto da casa do pai. Ah, porque eu não vou sair daqui, porque... Mas se o Criador ordena que você saia para que você cresça espiritualmente, isso você deve fazer e deve acompanhar o seu marido nas decisões que ele tomar, né? Para com que, obviamente, a sua família prospere, né, em lugares diferentes, como nós que morávamos em São Paulo, hoje estamos aqui no Paraná e graças ao Criador nossa vida tem prosperado ricamente. Claro que no começo não foi fácil, porque havia realmente aquele atrito, né, porque a família não quer, está longe da mãe, de A, B, C e D, mas eu persisti dentro das escrituras, como me posicionei no lugar de homem e tomei a devida decisão, e hoje minha esposa, ela agradece pela decisão que foi tomada, porque para a gente foi muito positivo. Claro que no momento, né, houve uma certa resistência, mas depois o Criador, né, nos deu a vitória e hoje nós estamos aqui. Mas seguindo aqui, nós podemos ler também 1 Coríntios, aí, continuando em Coríntios, no mesmo versículo aqui no 11, nós vamos ler o 3 agora, o versículo 3 que diz: mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e o Criador o cabeça do Messias. Tá ok? Tá bem claro aqui, mas quero que saibais que o Messias é o cabeça de todo varão, dos homens, e o varão o cabeça da mulher, e o homem o cabeça da mulher, e o Criador o cabeça do Mashiach. Tá ok? Então, espero que vocês, mulheres, meditem de dia e de noite nas escrituras sagradas do Criador, tá ok? Entendam que essas palavras é para edificar, porque muitas das vezes as pessoas acham que você traz uma mensagem como essa para você contender. Aqui não existe contenda alguma, é apenas aquilo que está escrito, é apenas aquilo que está escrito. Então, o que está escrito, ele tem que ser o quê? Obedecido. A pessoa tem que obedecer para poder o quê? Ter prosperidade, para poder ser abençoado, para poder se dar bem com seu marido, com a sua família, com seus entes queridos, né? A mulher se colocar na posição de mulher, o homem se colocar na posição de homem. Por isso que hoje em dia existem tantos homens que são afeminados e mulheres que passaram a ser homens, porque um quer tomar a posição do outro, querem ir contra as escrituras sagradas, que isso é até tema para um outro vídeo, mas fica aí 1 Timóteo para todas as mulheres do Criador, mulheres sábias, mulheres que servem o Eterno, mulheres que entendem o seu lugar, o seu papel, e entendem que os seus maridos têm que protegê-las, têm que resguardar as suas esposas, os seus filhos. É assim que as Escrituras, que a Bíblia nos ensina, que os homens têm que proteger as suas esposas, proteger a sua mulher, proteger a sua família e proteger os seus entes queridos, como você pode ver desde o princípio, que é assim e continuará sendo dessa forma. E toda aquela que não se sujeitar, né, ela não irá se salvar, porque aqui diz aqui em Timóteo, lendo mais uma vez, nós vamos ler aqui para finalizar do 9 ao 15, para que fique bem claro e você entenda,
certo? 1 Timóteo 2, vamos ler de novo do 9 ao 15 para finalizar esse vídeo aqui, tá ok? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, traje já está falando, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, vaidade, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir o Criador com as boas obras, que fazem caridade. A mulher aprenda em silêncio, mulher não pode ensinar, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Quem tem que ter autoridade é o marido e não a mulher. Mas que esteja em silêncio, que só escute o seu marido. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. As mulheres que vão se salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Tá ok? Então fica essa mensagem aqui para vocês, daquilo que está escrito, não aquilo que vem de mim, certo? Que o Criador abençoe o lar de todos vocês, que vocês, mulheres, tenham sabedoria suficiente para entender a posição de vocês, tá ok? E eu finalizo esse vídeo aqui com mais uma oração, agradecendo o Eterno. Sempre eu vou finalizar dessa forma, orando em hebraico, para que vocês também aprendam e usem isso aí no dia a dia de vocês, tá bom? Baru atah Yoah melech haolam mezonut beshem Yahushua HaMashiach. Amém. O Criador abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Shalom.